Fala, eu sou o Felipe e hoje eu estou aqui mais uma vez sozinho para girar um pouco aqui pelos resultados da semana. Muito futebol, todo dia 3 jogos de Eurocopa, então muita coisa para comentar. Então vamos acelerar o processo, né? Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. Ricardo Bola, we're kicking it on the field. Talking football, making hearts go wild. Ricardo, a bola. Yeah, we're kicking it, taking control. Ricardo, a bola. Come on, join it, gotta let the good times roll. Vou começar com o Campeonato Brasileiro, depois vou para a Eurocopa. Tem Copa América também, que já começou, tem apenas um jogo até então, mas já começou. Juventude e Vasco. Juventude conseguiu a façanha de fazer 2-0. Façanha entre aspas, né? Porque hoje em dia não tá tão difícil vencer de 2-0 do Vasco. Jogo que distanciou o Juventude da zona de rebaixamento, colocou o Vasco na zona, ou melhor, quem colocou ele na zona de rebaixamento foi um jogo que a gente vai falar já já, mas culminou na demissão do Álvaro Pacheco e durante essa rodada o Vasco acabou sendo colocado debaixo na zona de rebaixamento, no caso. Enfim, Fortaleza e Grêmio, um jogo muito ruim, muito complicado, com direito a chuva, alagamento de gramado em certa parte do gramado do Castelão. O jogo foi 1-0, gol de pênalti polêmico inclusive, né, que como é o nome, Rodrigo Eli foi ali, teve um contato, acho que com o Tite meio que coloca a mão nas costas dele, ele cai, e ao cair a mão dele bate na bola, e aí fica uma discussão de se foi uma intensidade suficiente para isso, mas o juiz entendeu que foi pênalti. O Luceiro não tem nada a ver com isso, fez 1-0 e o Fortaleza, após aquele vexame contra o Cuiabá, reencontrou as vitórias, né? Nesse momento está em 12º. São Paulo e Cuiabá, é um negócio impressionante o que o Cuiabá está fazendo, porque o Cuiabá estava muito mal. Até pouco tempo atrás estava sem um mísero gol na Série A, e aí teve essa troca de treinador, que inclusive não estava na beira de campo o Petit, né? Porque foi expulso contra o Fortaleza, mesmo ganhando 5-0, teve motivo para ser expulso. E aí o Nuno Miguel Gaspar Pereira comandou o Cuiabá na vitória contra o São Paulo por 1-0. Nesse momento o Cuiabá, que já foi lanterna, tá bem mais tranquilo do que já esteve em 13º e com 10 pontos. Cruzeiro e Fluminense, a fase do Fluminense segue bem preocupante. 2-0 pro Cruzeiro com 2 gols de William, e a fase do Cruzeiro muito positiva, né? Muita gente imaginava talvez o Cruzeiro brigando para não cair por mais um ano, mas esse investimento do supermercado BH, né, já que o Ronaldo vendeu o clube, tá muito potente, quase fechou com o Dudu, mas isso, toda a polêmica parece que não afetou o espaço ali dentro das 4 linhas, e tá fechando com outros jogadores muito fortes, né? Não é o Dudu, mas tem vários jogadores de nível até bem próximo que eles estão contratando, e até tende a melhorar ali a partir da janela, né, que vão poder estrear. Inter e Corinthians, com um golaço de Wesley, o Inter venceu por 1-0 o Corinthians. Outro clube, né, já falamos de Vasco, o Fluminense também, né, o lanterna da competição com apenas 6 pontos, o pior início de campeonato desde 2008, a gente sabe o que aconteceu em 2008, o time escapou por um milagre no final, ali na reta final, com um treinador que eu não quero mencionar. E o Inter deixou o Corinthians no rebaixamento, né? Porque já estava com 7 pontos apenas. O Internacional venceu com um belíssimo gol do Wesley, jogador que tem muito potencial, é muito forte, muito bom, e teve uma fase ruim, né, ali desde a reta final do Palmeiras. A passagem do Cruzeiro também não foi muito boa, e aí no Inter se reencontra, né, vem jogando muito.
O Atlético Mineiro, com os desfalques de Paulinho e Hulk expulsos contra o Palmeiras, enfrentou o Vitória. Esse foi o jogo que colocou de fato o Vasco na zona de rebaixamento, porque não estava, mas com a vitória, o Vitória ultrapassou o Vasco e dessa forma a zona de rebaixamento estrelada, né, com título mundial, com título de Libertadores, título de tudo no mundo. Tem essa zona de rebaixamento com Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense, absurdo. Inclusive título de Libertadores no ano passado, que mostra como o futebol brasileiro é surreal. Enfim. O Flamengo recebeu o Bahia, um dos jogos que poderia trazer um novo líder, né, para a competição, porque também tivemos um jogo que não está aqui, que diabo é isso? Eu acabei pulando 2 jogos, já eu volto, mas enfim. Esse jogo foi Flamengo e Bahia, o jogo que estava até os 94 minutos empatado. Isso é algo que eu estou achando bem impressionante do Flamengo, porque parece que vai perder, como foi na outra rodada contra o Atlético Paranaense, fez um gol no final, agora parece que ia empatar, fez um gol no final com o Davi Luiz. Flamengo líder com 21 pontos, a tabela inclusive está bem congestionada ainda ali no topo, bastante briga, com o Botafogo com 20, Palmeiras com 28, o Atlético Paranaense com 18, Bahia com 18, Cruzeiro com 17, então assim, muito apertado ainda no começo, e isso já foram 10 rodadas, então já é uma parte considerável, mais do que um quarto da competição. O Flamengo venceu o Bahia e teve muita homenagem pro Everton Ribeiro, acho que isso é muito incrível e há de se ressaltar, né, porque esse é o tipo de coisa que não acontece muito no futebol brasileiro e deveria ser mais comum. Agora eu vou voltar passado, né, antes de ir pro último jogo, porque eu vacilei, mas teve Atlético Goianiense e Criciúma, jogo que terminou por 2-1, o Criciúma foi lá em Goiânia e venceu o Atlético com gols de Miguel Trauco e Newton, né, pro Criciúma, e o gol do Guilherme Romão para o Atlético Goianiense. E o outro jogo que eu acabei esquecendo foi outro jogo entre times que poderiam acabar líderes se ganhasse, mas só que esse de fato empatou, não teve gol aos 90. Eu ia falar que não teve gol aos 94, mas teve aos 98. Inclusive eu me lembro, eu acabei vendo no Instagram a declaração do Mastriani, né, dizendo que por 2 rodadas o Atlético Paranaense perdeu a vitória nos acréscimos. O Botafogo empatou, o Atlético Paranaense estaria muito bem na primeira colocação caso não tivesse acontecido, e é isso, né? Esse jogo empatou, do Flamengo não, então por isso o Flamengo está na liderança na 10ª rodada já, então acho que é um dos grandes postulantes ao título, como a gente já imaginava no começo do ano. Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Palmeiras vem de uma sequência maravilhosa, né? Curiosamente, depois da saída do Endrick, que era o melhor jogador do time, talvez. E também sem Gustavo Gomes na seleção, o Piquerez acabou ficando, né? Acho que esses são os desfalques principais do Palmeiras nesse momento. O Lázaro também machucou. O Dudu teve a polêmica, então tinha tudo pro Palmeiras ter meio que oscilado, mas na verdade só cresceu. O Estevão tá jogando demais nesse momento, é o melhor jogador do Palmeiras. Vem de uma sequência de vitória contra o Vasco, vitória contra o Atlético Mineiro e agora contra o Bragantino, jogando muito bem mesmo. O Veiga se reencontrou com os gols nessa partida e com um belo gol. Então, Palmeiras que teve um começo meio complicado, e isso é muito curioso mesmo, como eu estava falando, a gente melhorou sem o Endrick. E agora vem de uma sequência boa ao ponto de estar com 20 pontos, um a menos apenas do que o líder. E a gente sabe como vem sendo o futebol brasileiro com Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, dominando os títulos. Nesse momento ainda tem o Botafogo ali na frente do próprio Palmeiras. Mais uma vez, né? O Botafogo aí na briga pelo título. Ano passado acabou sendo meio trágico, mas brigou. Agora vamos para a Eurocopa. Croácia e Albânia. Croácia que tinha estreado mal
ia ganhando até os 95, né? E levou o 2-2 da Albânia do Silvinho. Querendo ou não, agora também se complicou, mas ainda dá. A última rodada é contra a Itália, né? Vai ser um jogo da vida ali. Desse time da Croácia, provavelmente, porque tá com campanha bem ruim. Alemanha e Hungria foi 2-0 para a Alemanha. A Alemanha vem jogando bem, para mim eu acho que é a melhor equipe da competição. Temos ressaltar isso, o time tá jogando muito bem mesmo. O gol do Gundogan, que é um absurdo de jogador, gol do Musiala, que é outro absurdo de jogador, e tá tranquilo, né, por enquanto a Alemanha jogando em casa com 6 pontos na competição. Quem sabe não tá voltando aí a ser uma seleção a se preocupar. Assim, a se preocupar nunca deixou de ser, né? Mas seleção que realmente tem resultado, né? Porque nas últimas Copas caiu no grupo e foi bem feio. Escócia e Suíça. O jogo terminou em 1-1 com gol de McTominay e gol de Shaqiri. Eslovênia e Sérvia foi outro 1-1 com um gol de Karnitnik e Luka Jovic. Mais 1-1 agora entre Dinamarca e Inglaterra. A Inglaterra, que também é outra equipe que tem muita expectativa, mas não está correspondendo tanto. Para o primeiro jogo venceu, mas não correspondeu tanto. E nesse acabou com um empate. Espanha e Itália eram um dos jogos mais esperados. Eu acho que não foi tão quanto poderia, e a Espanha saiu vencedora com um gol contra de Calafiori. Eu acho merecido. A Itália não fez muito gol, mereceu coisa diferente não, e a Espanha, por mais também não tenha feito uma grandíssima apresentação, valeu ali 1-0. A Ucrânia, depois da estreia péssima, venceu a Eslováquia, né? E nesse momento é o grupo mais maluco, tá 3 pontos para a Romênia, 3 pontos para a Ucrânia, 3 pontos para a Eslováquia e a Bélgica com 0, né? A Bélgica vai enfrentar justamente a Romênia e aí vai se complicar se não vencer, né? Acho que até se empatar vai ficar meio chato a situação da Bélgica. Hoje, né? Que a Eslováquia e a Ucrânia foi hoje também. Polônia e Áustria se enfrentaram e a Polônia dá para dizer que foi eliminada já. É porque tem essa regra do terceiro lugar que eu não tenho cabeça para fazer matemática para ter certeza que está eliminado, mas é bem pouco provável. O Lewandowski estreou, não estreou de começo, né? Não foi titular, mas estreou na competição, mas não foi o suficiente. O Piatek fez um gol, mas a Áustria venceu por 3-1 e foi o primeiro pênalti que eu vi alguém fazer com a própria cabeça. Chesney, né, acabou cometendo um pênalti com a cabeça. Tenho minhas dúvidas se aquilo é pênalti, mas enfim. Mais ele levou um chute do que outra coisa. Foi um tropeço, né, mas enfim. França e Holanda, outro jogo que também era muito aguardado e não entregou muita coisa pra mim. Não tinha Mbappé, já ficou um pouco mais chato por isso. Mas o jogo foi 0-0, acho que nenhuma das duas seleções estava tão interessado também, porque estava bem confortável esse empate para ambas. E aí é isso, a Holanda no momento até que ainda está líder, né? A França segundo. No final teremos Holanda e Áustria e França e Polônia. Inclusive muito por isso dá para dizer que a Polônia está eliminada. Enfim, daí teremos o líder desse grupo que ainda não vale a pena passar em primeiro porque pega os segundos colocados dos outros grupos. E aí é mais teoricamente tranquilo, né? Porque a gente sabe que inclusive em 2016 a seleção portuguesa classificou em terceiro lugar nessa regra aí, que me deixa confuso na matemática, mas acabou sendo campeã, então nunca se sabe a situação, existe zebra para todo lado, o time pode ser bem estrelado e acabar perdendo. O Mbappé voltando aí com essa possível máscara, parecendo uma tartaruga ninja, pode perder suas forças, pode ganhar mais força, não sei. Então,
vai afunilar, né? Essa competição aí vai ser muito legal. E é isso, galera. Eu acho que... Não é isso não. Lá vai o abestado sendo um bicho esquecido. Tem um negócio chamado Copa América, mano. Tem um negócio chamado Copa América, que só tem um jogo, como eu ressaltei no começo. E foi da própria Argentina, campeã do mundo, campeã da América, campeã da Super... Na finalíssima. Esqueci o nome, mas é isso. 2-0 Canadá. O time da Argentina até que não foi super bem, assim, mas foi legal. Foi legal, tipo, foi seguro ali. Em algum outro momento passou perto de levar gol, mas, assim, construiu muitas jogadas, desperdiçou muitas jogadas. Em algum momento a gente ficou achando que poderia, né, ter a famigerada regra do quem não faz leva. O Messi, que é o grande nome da competição, fez uma partida que há de se criticar e há de se elogiar ao mesmo tempo, porque ele participa dos 2 gols, dá assistência, e ele sempre dava vários passes para deixar vários jogadores cara a cara e desperdiçavam, e ele também esteve cara a cara 2 vezes ali e desperdiçou. Então a Argentina tem que se atentar a isso, desperdiçar menos oportunidades, mas contra o Canadá não pesou tanto, porque foi 2-0, né? Mas quando a competição começar a funilar aqui também, pode se tornar um problema. E é isso. Agora sim é isso. Os jogos foram todos passados e eu tô empolgado. Para ver tudo isso. O Campeonato Brasileiro tá muito legal para mim. A Eurocopa vai começar a cada vez ficar mais legal e a Copa América também é uma competição que eu adoro. Mesmo muitas vezes quando o Brasil ganha, não é muito comemorado e tal, mas eu acho muito legal. Achei, assim, que talvez ver os argentinos, inclusive, comemorando como se deve a competição, talvez até um pouco mais, porque fazia tempo que não ganhava nada, né? Mas comemorando legal, faça com que a gente dê mais valor. Não sei, vamos ver. E espero que o Brasil também recupere taças e títulos que tá fazendo falta aí. A última foi em 2019, da própria Copa América. Mas não sei nem se eu tô tão confiante em relação à seleção por causa dos últimos jogos. Mas quem viver verá. E aqui acabou. Se inscreve, clica na bola aqui embaixo e inscreva-se, é importante. Dá o like aí se tu curtiu, dá os likes se tu não curtiu. E aí tu quiser botar ali nos comentários o porquê que tu não curtiu, a gente pode ler, a gente pode dizer tô nem aí, a gente pode dizer ok, vamos mudar, é algo legal a se pensar. E é isso, agora sim, tchau galera, até a próxima não é comigo, mas a próxima que eu tiver, a gente tá aí.